nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. Eu, antes de começar, queria dizer para vocês, eu prego há tantos anos, mas depois que eu parei em casa no dia 17 de março, não saí mais, e agora já, no final de julho, princípio de agosto, eu aceitei um convite para ir pregar na igreja, na PIB do Recreio, de manhã e de noite, do pastor Wander. Quando eu cheguei lá, que eu vi assim aquele templo tão grande, sempre tão cheio de pessoas como esse aqui, eu olhei as pessoas. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu chorei. Eu não sou uma pessoa de chorar fácil. Eu senti saudade do rosto dos meus irmãos. Eu não sabia que o rosto, que a expressão do rosto é o sorriso. Eu pensei que eram os olhos. Os olhos são firmes, parecem frios, sem o sorriso. Que coisa triste. Que coisa a gente não poder congregar com sorriso, abrindo a boca, sei lá, eu não sei o que é. Falta o sorriso. Eu não sabia que essa situação tinha roubado de nós o sorriso. Só isso que eu queria dizer para vocês. Aí eu olho para vocês, fica esse olhar frio. A máscara tira. Não sei explicar, mas nós estamos vivendo uma situação tão sui generis e tão humilhante. Mas estamos vivendo, estamos atravessando. Então, só queria expressar isso para vocês. Estou feliz hoje de estar congregando. Não me diga que a gente congrega pela internet, não congrega, não. Não congrega, não. Quando Deus chamou o seu povo no Egito, deixa sair para o deserto para que me sirva. Quando o faraó disse quem vai, Moisés disse não fica nem uma unha. Vai todo mundo congregar. Faraó proibiu o povo. Quando atravessaram o Mar Vermelho, estava lá o povo todo congregando, louvando a Deus. E Deus recebendo o primeiro culto congregacional. Dali em diante, Deus está dizendo, é para congregar. Eu sei das nossas impossibilidades. E se nós não obedecermos o governo que vemos, como vamos obedecer o governo que não vemos? Mas este clamor, eu creio que está no coração de todos os filhos de Deus. O desejo de congregar. Eu quero lhe pedir hoje, não se acostume com isso. Não aprenda a dizer, agora é melhor, eu vi que eu posso congregar de longe. Porque eu não tenho que sair de casa, eu não tenho que procurar um lugar para estacionar o carro. Não. Ninguém no carnaval deixa de ir por causa de lugar para estacionar o carro. Ninguém que vai para a farra deixa de ir porque não tem lugar para estacionar o carro. A multidão que está no Maracanã não deixa de ir por causa de lugar para estacionar o carro. Não se roube essa alegria de estar juntos, mas não tire do seu Pai do céu a alegria de estar no meio de nós, todos juntos. Deus está com você lá no seu quarto, mas tão bom e tão suave viverem unidos, irmãos. O Espírito Santo é o Espírito da comunhão. 2 Coríntios, quando Paulo se despede, ele diz, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo se move na comunhão. Amém? Mas agora deixa eu começar a trabalhar. Eu quero convidar a igreja para abrir a palavra no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7.
Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 7. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízos sobre meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, estabelecerei seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Amém. Ó Senhor Deus nosso Pai, que a tua palavra que vem hoje seja estabelecida no nosso coração e que tu, ó Pai, pela tua misericórdia, fales usando a minha voz, mas que todo o ensino venha de ti. Abençoa e guarda, ó Pai, a nossa casa e todos os irmãos que não estão fisicamente presentes aqui. Nós te pedimos que tu te agrades da nossa presença aqui neste lugar. Nós te pedimos que tu recebas, ó Pai, o desejo que nós temos de te agradar, de nos aninharmos em ti e te dizer do desejo que nós temos de que tu te deleites em nós. Neste momento, ó Pai, fala, porque nós estamos prontos para ouvir, com o coração aberto para receber a tua porção de hoje. Tudo pronto para receber o teu alimento, ó Pai. Estamos assentados à volta da tua mesa. Alimenta-nos para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós lemos lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 7, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Olhe, a memória do justo será lembrada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Nós pensamos em memória. E por que será que Deus se preocupa tanto com memória? Deus criou tantos memoriais. Logo que sai do Egito, vai saindo levando o memorial, Páscoa. Este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações. Porque neste dia eu tirei
as vossas hostes do Egito. Até hoje, Israel, todos os anos, festeja a Páscoa como memorial. Vem Jesus, e quando ele encerra a Páscoa, na última Páscoa, ele cria o memorial da ceia. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Lembrai-vos de mim todas as vezes. Memória. Quando o pessoal sai do deserto, entra na terra prometida, pegar 12 pedras do leito do Jordão para levantar o memorial das 12 pedras, para que no futuro, quando perguntarem vossos filhos que são essas 12 pedras, então lhe direis que eu atravessei Israel a pé enxuto. E assim Deus vai criando memoriais, porque Deus gosta tanto da memória. Ora, nós hoje falamos em inteligência, emoções, sentimentos, paixões e tanta coisa da nossa alma. Mas Deus fala de memória. E você? Nós estamos vendo aqui Deus falando por boca do profeta Natã e dizendo para Davi: Davi, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então eu farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Você já pensou o que vai acontecer em relação a você quando você não estiver mais aqui? Deus disse para Abraão: Abraão, você vai partir, vai descansar com os seus, mas eu me encarrego do seu povo. Sabe que seguramente a sua descendência será reduzida à escravidão e será afligida em país estrangeiro, mas eu me encarrego de trazê-los e plantá-los aqui nessa promessa. Você não vai ver isso, não. Eu estou lhe dizendo o que vai acontecer, porque Abraão, você não vai estar mais aqui. Ora, Deus podia ter feito um milagre, deixava Abraão viver mais 400, 500 anos. Mas Deus disse: não, vai morrer. Agora, deixa na minha mão. Será que você descansa nesse sentido do que vai acontecer depois que você sair daqui? O que eu tenho recebido de telefonema esses 6 meses, de pessoas em casa, eu nunca vi tanto crente com medo de morrer. E um dia eu tive que dizer para a mulher, 4h30 da manhã, eu queria dormir mais um pouquinho, não podia. Minha filha, o seu problema é que você não sabe o que você vai encontrar do outro lado. Você não sabe o que você vai encontrar. Uma das coisas que nós precisamos ter é certeza de que nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para casa. Eu tenho uma coisa para lhe dizer, não é profecia não. Você vai morrer e eu também. Isso é que é uma profecia certíssima. Quando eu vejo uma mulher grávida, eu digo assim, ó, se não for mulher, é homem. Certinho, porque não tem jeito. Deus faz a mulher e faz o homem no ventre da mãe, acabou. Acabou. Então eu tenho certeza. Você vai, agora, tem um jeito para você não morrer. É Jesus Cristo vir antes e transformar seu corpo no ar. O que eu desejo que aconteça e logo. Mas Deus estava ali. Você. Eu queria pensar hoje de manhã com você. Sua estada aqui na terra dos homens. Como você será lembrado no dia que você, for levado? Será que na sua caminhada aqui na terra você deixou manchas ou deixou marcas? Como você será lembrado? Não importa qual seja a sua história, você está vivendo a sua história. Não é a história do seu pai, sua mãe, nem do pastor, é a sua história. Você está vivendo a sua história.
A sua história está sendo vivida agora. E quando nós morrermos, pelo menos 5 fatos da nossa vida terão que ter feito diferença. Outro dia, eu vi, traduzido em português, um hino que se canta muito na Inglaterra e na Irlanda. É aquele que diz, ele vem, a trombeta soará, não sei o que, como o sol, esse é o ano do perdão, pois no Senhor virá a salvação. Você conhece? Esses são os dias de Elias? Conhece, minha irmã? Esses são os dias de Elias, não canto o resto, por 2 motivos. Porque se eu cantar, vocês não ficam. E segundo, eu não sei. Olha, aí quem disse que esses são os dias de Elias? Esses são os dias do pastor Jaime. Esses são os dias seus. Esses são os meus dias. No tempo de Elias, ele fez o que tinha que ter feito. No tempo de Ezequiel, Ezequiel fez tudo o que tinha que ter feito. No tempo de Noé, Noé fez o que tinha que ser feito. Hoje são os seus dias, você tem que fazer agora. Você tem que fazer agora. É a sua época. Como você está impactando o mundo como filho de Deus? Deus podia ter trazido você aqui, meu irmão, no século XIX. Mas não trouxe porque Ele queria que você fosse filho dele. Igreja, agora, no século XXI, o que é que você está fazendo? Você pensa que Deus está de brincadeira, Depois de tudo que fez, rasgando o seu filho na cruz para parir filho para Ele, você já viu quanto custa para parir? Eu estou falando com as mulheres agora. Primeiro aquele barrigão, no final você não sabe para que lado dorme. Não pode dormir de bruços, nem de costa, direita e esquerda. Tá bom. E na hora de parir, ai de você, se não rasgar a madre, esgarça tudo, sai sangue, dói que só. Se a sua madre não se esgarçar e rasgar, o médico chega lá e corta. Sabe para quê? Para você parir um filho que lhe chame de mãe, para você dizer meu filho. Sabe que Deus ensinou isso desde o tempo de Eva, porque Ele sabia que um dia queria filhos, e para Ele ter filhos, Ele tinha que se esgarçar, se rasgar numa cruz, para ter filhos, porque para fazer Adão, Ele fez do barro, mas para ter filhos, Ele teve que se rasgar lá na cruz, no seu filho Jesus, para parir filhos para Ele. Então você acha que Deus ia fazer tudo para você passar aqui nessa vida? Qual a história que você está deixando? Qual a história que você está escrevendo? O que as pessoas vão dizer de você quando você estiver saindo daqui? Ah, mas isso não é da minha conta, é da conta de quem? Olha, primeiro de tudo, o seu investimento por Cristo na vida das pessoas, qual tem sido? De que forma você tem investido a sua vida, o seu tempo, o que você é na vida das pessoas? Ora, se você tem que investir, procure aumentar o seu investimento todos os dias. Procure fazer o seu depósito espiritual. Há um momento em que Isaac foi expulso da terra de Abimeleque, de Gerar, e foi habitando no deserto, encontrou poços que estavam entulhados, e abre poço, e vai, encontrou Reobote, chegou em Berseba. Só depois que ele passou tudo aquilo, aquele sufoco horrível, Deus aparece para Isaac, lá no capítulo 26 de Gênesis, e diz para ele: Isaac, eu
eu sou o Senhor. O Deus de Abraão, teu pai. Que choque. Porque se Deus aparecesse para mim hoje, eu queria que Ele dissesse, eu sou o teu pai. Mas para Isaac, eu não queria que ele dissesse, eu sou o Deus de Martin, teu pai. Eu queria que ele dissesse, eu sou o teu pai. Para Isaac ele disse, ei, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de ti? Não, por amor de Abraão, meu servo, meu Deus. Ele disse, eu vou fazer tudo por ti por causa do teu pai, não é por causa de ti, é por causa do teu pai. O que é que Deus está nos ensinando ali, como Ele é? Ele está nos dizendo, Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele orou não morre. Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele serviu não morre. Você viu o que foi que Abraão fez? Botou oração na poupança. Botou oração na poupança de Deus, botou serviço na poupança de Deus. Meus irmãos, quanto mais nós fazemos, oramos, buscamos, nós estamos fazendo para um Deus que não morre, não esquece, não joga fora e se alegra em nós. Não há como eu não saber que se hoje eu estou servindo ao Senhor, meu filho também, não é por causa das orações do meu pai. Deus me abençoa, Deus me buscou, por causa do meu pai, que foi servo de Deus, pecador, sim, servo de Deus. Quando você sair dessa terra, você viu o que aconteceu com Isaac? Isaac não conhecia Deus, Deus teve que se apresentar a ele. Para que você viu o pastor se apresentando aqui? Não, todo mundo sabe quem é o pastor Jaime, o anjo da igreja. Deus se apresentou para Isaac, por quê? Porque Isaac não o conhecia. Está vendo? E ainda deu as credenciais, sabe quem sou eu? O Deus do teu pai, Abraão. Aí a ficha foi caindo. Aquele Deus que eu ouvi falar, aquele Deus a quem o meu pai entregava dízimo. Porque Isaac cresceu ouvindo falar do Deus que o tirou da Caldeia. Quantas vezes o seu filho já ouviu falar de Deus através de você, mas ele não conhece a Deus? Não desista, porque você vai sair daqui, seu filho vai ficar. E agora, deixa, a oração que você fez está na poupança, e o seu filho chegará, mas antes vai ter que penar no deserto que nem Isaac penou. Por quê? Nós precisamos buscar fazer o nosso depósito espiritual. Também nós precisamos trabalhar tendo sempre uma segunda chance. Tendo sempre, uma segunda intenção. Quando você se aproximar das pessoas, tenha sempre uma segunda intenção. Aquele sorriso que você dá por trás, você está pensando, vou pegar esse para Jesus. É assim que a gente trabalha. Você acha que eu larguei 30 anos na favela, estou largando? À toa. Não sou espírita. Não trabalho para o governo. Não recebo salário do governo. Vou ficar trabalhando lá para o povo? À toa? Está louco. Dou comida, dou material escolar, dou tudo
para poder ter o direito de entregar Jesus, plantar Jesus nos corações. É a minha segunda intenção, está por baixo. Ela é primeiríssima, mas eu faço de conta que não é. Só para ter a chance de plantar Jesus. Todas as vezes que você se aproximar de uma pessoa, tenha a segunda intenção. Por trás do sorriso, por trás da bondade, por trás de um cumprimento gentil, tenha a segunda intenção, sim, não é? Quando você se aproximar de alguém, marque aquela vida, sim, impressione as pessoas. Deixe que aquele momento seja um capítulo específico na vida daquela pessoa, na história daquela pessoa. Deixa uma marca registrada daquele momento para ficar marcado que você abriu um caminho de bênção, de salvação. Quantas vezes entro no táxi, senhor tem família, o mundo está tão difícil hoje, senhora, coisa. Deixa eu orar pela sua família, não espere ele dizer sim nem não, comece a orar. Não deixe ele permitir. Você está pagando a corrida. Se ele não quiser ouvir a oração, agora dentro daquela oração, o Senhor Jesus sabe. Eu prego a salvação. Senhor Jesus, tu que foste lá na cruz por esse homem, pela família dele, abençoa, faz com que ele te conheça. Agora, se for testemunha de Jeová, é difícil, que eles começam estaca, eu tenho recebido tanta estaca, eu já sei. Mas não cale a boca, porque você está pagando a corrida. Você está pagando para pregar Jesus e ele lhe leva. É isso. Você tem que fazer daquele, encontrei uma doida. É assim mesmo. Fila de banco, ou lugar propício hoje. O lugar propício. Meu filho não quer que eu saia de casa, velho, tem que ficar em casa. Por quê? Por quê? Fila do banco. É porque esse negócio desse mosquito, que mosquito, coisa nenhuma. Vamos fazer o seguinte? Olha para frente. Outro dia eu estava assim lá na fila do Bradesco. Olha para frente. A ciência, ninguém sabe nada sobre esse mosquito. Olha para trás, outro paredão, o governo não sabe. Olha para o lado, olha para o outro. Então vamos olhar para cima. Só tem uma direção para olhar. O povo no banco. É mesmo, eu pensei. O terreno está preparado. Pá! Decorei aquela lista de 2 Timóteo 3, para poder chegar. Você não está vendo como está o mundo? Os homens estão assim, pá. O pessoal pensa que mulher inteligente está decorado. Esse é o momento em que as pessoas estão precisando de uma notícia que só você pode levar. Você precisa saber que você é uma carta, cujo assunto é Cristo, e as pessoas têm que ler Cristo em você, e o mundo está precisando de uma palavra viva, nova, de esperança, não é? Você tem que impactar as pessoas, deixar marcada a sua presença. Lembra de um momento na vida de Jesus? Ele ia entrando na cidade de Naim, e vinha a multidão toda com Jesus. Quando ele chega na entrada, vem saindo uma outra multidão. E a multidão vinha por causa de um féretro. Havia um esquife, e naquele esquife vinha morto o filho único de uma mulher viúva. A pobre da mulher estava ali. Oh, coisa triste é ser viúva, eu sou. Mas naquela época é pior, porque hoje eu sou uma viúva com pensão. É bom ter a pensão, né? É bom, no dia certo ela cai lá, ó, fiel até a morte. Eu sou uma viúva com pensão,
com herança direitinho, tudo arrumadinho. Mas naquela época a viúva não tinha pensão, a viúva não tinha direito à casa, a viúva tinha que agradecer a Deus se tivesse um filho, porque tudo ficava para o filho e o filho ia prover para ela do jeito que ele quisesse. Naquele esquife estava tudo da viúva. O filho, a esperança, o pão de cada dia, a casa, tudo. Ela perdeu tudo, estava tudo morto. Aquela mulher ali estava mais arrasada do que qualquer mulher hoje. Jesus Cristo chegou lá, não foi convidado para o enterro, não era amigo da família, ninguém sabia se ele ia fazer alguma coisa, ele não tinha obrigação de fazer, não prometeu a ninguém. Viu a mulher chorando, foi lá e disse, não chora, para isso aí, moço, levanta. O morto entregou para ela. Eu quero que você fique agora, na sua imaginação, entra nesse quadro virtual agora. O negócio não é virtual. Então usa a sua imaginação. O que aconteceria com você se você estivesse ali? Acha que algum dia aquela viúva esqueceu daquele homem? Aquele rapaz, aqueles que estavam presentes puderam esquecer aquele momento? A admiração, o louvor, o espanto. Veja como Jesus Cristo marcou a vida daquelas pessoas. E ele diz assim, como o Pai me enviou, eu vos envio. Marque a vida das pessoas. Seja excelente. Surpreenda as pessoas, porque você também é filho de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei numa igreja. Me deram uma caixa linda de chocolate da Copenhagen. É um chocolate, tanto, né? E eu cheguei em casa, botei em cima da mesa. Depois de 2 dias, me aparece lá uma amiga minha da igreja, pastora, e disse para mim, oba, tem chocolate, vai dar para os seus netos? Eu disse, não, porque a minha filha não quer que dê mais chocolate para os meninos, porque está engordando muito. Ela também e meu filho. Oba, então vai sobrar para mim? Eu disse, não, já tem dono. Para quem é que a senhora vai dar? Eu disse, para o porteiro. O quê? Você vai dar chocolate da Copenhagen para o porteiro? Eu disse, qual é o problema? Mas, eu disse, você está achando que quem merece comer chocolate fino é você, né? O porteiro não pode. Por quê? Quem lhe disse que ele é pior do que você? Quem lhe disse que ele é inferior a você? Não estou dizendo está assim. Quem disse que ele é pior do que eu? Ela começou a chorar. Ela disse, você é fora de série. Eu disse, não sou. Eu sou interesseira. Quero ganhar esse homem para Jesus, que coisa melhor do que uma caixa de chocolate. Leve para comer com seus filhos e sua esposa. Por sinal, vamos orar aqui por você, sua mulher e seus filhos. Pá, comecei a orar, entreguei a caixa de chocolate. Olha, por uma caixa de chocolate ganhei uma vida. Jesus Cristo teve que ir na cruz. Adão deu uma costela para ter uma mulher. Jesus Cristo deu a vida toda para ter a igreja. Eu só preciso dar uma caixa de chocolate que eu nem comprei. Assim mesmo a outra achou que não valia, vale. Impressione as pessoas. A mudança começa naquela vida. A cura pode ser que ela demore. Se lembra daquele cego que Jesus Cristo começou a curar? Perguntou para ele que vez. Homens como árvore, tornou a tocar, agora eu vejo diferente. A cura pode se manifestar aos poucos, mas ela chega.
pode ter certeza que as suas orações viverão para sempre diante do trono de Deus. Eu acho lindo. Ali em Apocalipse 8, não é? Quando entram aqueles 7 anjos, cada um recebe a sua trombeta. Depois que está cada anjo com a sua trombeta pronto para tocar, entra um 8º anjo. Eu gosto desse 8º. Ele entra solene, entra o anjão lá, com um incensário de ouro. Pega a brasa do altar, bota, foi dado muito incenso, para ele oferecer com as orações de todos os santos. Sabe quem são os santos? Somos nós. Eu acho impressionante que quando Paulo, vou dar um exemplo, Paulo escreve para os santos de Éfeso, aos santos e fiéis em Jesus Cristo que estão em Éfeso. Quem eram os santos a quem Paulo se dirigia? Os santos estavam todos lá sentados, ouvindo a leitura da carta. Ninguém tinha morrido, ninguém tinha feito milagre, mas eram os santos. Hoje em dia, para fulano ser santo, tem que fazer milagre depois de morto, porque em vivo nunca fez. Aí depois de morto, se eu estou morta, posso fazer milagre, eu vou fazer o milagre, vou me ressuscitar. Mas santo que nunca fez nada na vida, quer dizer, a Bíblia não nos dá autoridade para proclamar ninguém santo depois que morreu. Ele é santo antes de morrer, porque santo é todo aquele que é filho de Deus. Então, as orações suas, as minhas, sobem para perfumar o trono de Deus. Quando você tiver com preguiça de orar, porque tem dias que dá preguiça mesmo, quando você tiver, lembre-se disso, hoje eu vou orar só para perfumar o trono do meu Pai. Única oração que perfuma o trono de Deus é a sua, meu irmão, é a nossa. E o ímpio ora. Ímpio ora. Olha, hipócrita ora, Jesus Cristo que disse, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, hipócrita também ora, agora ele ora lá para ele. Nas praças, de mãos levantadas, é bonito, um discurso lindo, para impressionar a Deus, como se Deus precisasse, fica ali mesmo. Agora o ímpio, ele ora. E Deus ouve, Deus não é surdo. Deus que tem ouvido e não ouve é ídolo. Tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Som nenhum lhe sai da garganta, como diz o salmista, no Salmo 115. Capítulo 10 de Atos. Cornélio, centurião da corte chamada romana, era um homem que fazia muitas esmolas aos pobres e de contínuo louvava a Deus. Não era filho de Deus, mas o homem orava. Mas o homem dava esmola. O homem orava, o homem dava esmola. A oração dele subiu para memorial. Deus ouvia, porque ele estava falando com Deus. Eu estou falando com Deus, Deus não vai ouvir? Vai. Mas, já era capítulo 10 de Atos. Jesus Cristo já tinha vindo, e Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. Então, o pobre do Cornélio estava fora. Mas ele orou tanto que Deus disse, vai um anjo, vai lá. Diz para Cornélio mandar chamar Pedro, para Pedro ir anunciar meu filho, para o Espírito Santo fazer com que eles sejam filhos de Deus. Depois disso, a oração dele vai perfumar meu trono. Então, Deus mandou um anjo. O anjo disse, Cornélio, tuas orações e tuas esmolas subiram para memorial. Agora manda chamar Simão, que está hospedado na casa de Simão. E assim por diante, quando Pedro chegou lá, Cornélio tinha reunido os amigos, a família estava tudo lá, ainda disse para ele, agora, estamos todos prontos para ouvir o que Deus mandou você falar. Pode falar, fale o que Deus mandou.
Essa história de vir falar abobrinha no púlpito, não, é o que Deus mandou. Aí Pedro começou, e o povo todo pronto para ouvir. Aí você vê lá no versículo 44, coitado de Pedro, não deu tempo de dizer amém, o Espírito Santo se espalhou. Resultado, todo mundo ficou filho de Deus. Agora as orações de Cornélio não ficam mais para memorial, vão direto para o trono. Então, a oração do ímpio, ela move a mão de Deus para que a salvação chegue na casa dele, chegue para ele e na casa dele. Quanto mais você que é filho de Deus, ore pela sua família, ore pela sua vizinhança, ore pelo seu bairro, porque Deus sempre ouve a oração. Eu ouço quando falam comigo, quanto mais Deus. Então, nós precisamos saber que as suas orações viverão para sempre diante do trono de Deus. Então, é inteligente ter uma atitude de investir oração, de orar pelas gerações que virão depois de você. Ore pelas gerações que virão depois. Esse é um exemplo que Jesus deixou para nós. Você lembra que ninguém aqui na terra orou mais do que Jesus. E ele orou até por você e por mim hoje. Orou pelas gerações seguintes, você vê isso. Quando ele fala com o Pai em João 17. Ele diz: Pai, não oro só por esses que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, pela palavra desses. Então, eu oro pelas pessoas que vão crer no Senhor, pela palavra que eu prego. É só isso que eu peço. Assim, nós precisamos saber que quando nós morremos, nossas orações não morrem. Elas subiram direto para o trono de Deus. Nossa oração sobe em linha reta, porque somos filhos ao Deus ao qual nos dirigimos. Sua história de vida seguramente estará escrita na memória daqueles que estiveram no seu caminho, que foram afetados pela sua presença. Aquelas pessoas que foram afetadas pela sua presença. Deixa eu dizer, quando as pessoas ligam para marcar agenda comigo, eu olho na agenda. Se tiver vaga, é aqui do Rio de Janeiro, tá bom, tá tudo pronto, tá aqui o dia, tá vago, eu vou. Eu nunca perguntei aonde é o bairro, qual o nome da igreja, quem é o pastor. De preferência, eu quero que o pastor fale comigo, porque para mim, tudo que passa debaixo da vara do pastor santo será o Senhor, está escrito. Mas eu não pergunto quantas pessoas tem na congregação, eu não quero saber, isso não é da minha conta. Eu já tenho o privilégio de pregar, ainda vou ficar querendo saber quanto é que custa, como é, não quero saber. Aí, um pastor marcou para eu ir na igreja dele. E ele ficava me ligando toda hora para ver se era verdade. Eu disse: pastor, eu vou, o senhor já falou comigo. Pastor novo, eles são assim, eles são lindos. Aí, quando foi no dia, e marcou comigo para ir me buscar 5 horas. Eu achei que era exagero, mas eu não estava fazendo nada naquele horário. Eu disse: tudo bem, pastor. Aí, 3h30 eu fui tomar banho, porque a maquiagem parece que demora, mas não é, eu sou adiantada. 4 horas o porteiro liga: ó, tem aqui o senhor que está dizendo que é pastor e disse que veio buscar a senhora. Eu disse: mas ele marcou comigo para 5 horas, ainda não tomei meu pretinho, que eu tomo um café antes de sair.
Não, está aqui. Eu disse, pode botar. Eu disse, pastor, o senhor quer que eu desça agora? Eu não podia mandar ele subir, porque eu estava sozinho em casa. E não é um testemunho bonito, mesmo sendo eu da idade que sou. O pastor, com idade de ser meu filho, quase meu neto. Mas não é bom. E a Bíblia diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Então eu não mando um pastor subir se ele estiver sozinho na minha casa, porque eu moro sozinho. Aí eu disse, pastor, o senhor pode esperar um pouco? Não, irmã, eu só queria falar com a senhora. Eu digo, fala, aconteceu alguma coisa? Eu queria saber se a senhora vai mesmo. Eu disse, pastor, já tomei até banho. Quem ir para a igreja sem tomar banho também é danado, cheirando a cebola. Eu disse, não, pastor, já estou arrumada. Por quê? Não, é porque a senhora, sei lá, pastora, eu fiquei com medo que a senhora não fosse. Eu disse, pastor, quando está marcado na minha agenda, está marcado. Eu nunca, se alguém lhe disse que eu costumo roer a corda, está errado. Nunca deixei de ir. Ah, então tá bom. Eu disse, você me espera embaixo, estou descendo. Aí, 20 para 5, eu já estava descendo, estava lá. Aí ele foi. Aí, eu disse, pastor, por que o senhor está assim nervoso? Não, pastora, é o seguinte, é que a senhora sabe onde é a igreja? Eu disse, não, quem tem que saber é o senhor. A minha igreja é... Ele disse o nome do lugar. Esse já ouvi falar. A senhora sabe o que é isso? Eu disse, pastor, de favela entendo eu. O senhor não era nascido, eu já andava na favela. A senhora sabe o que está acontecendo lá? Eu disse, não. É que houve uma incursão da polícia, semana passada, houve coisa, mataram um policial, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, então está tudo morto. Mas é que nós estamos na mira da polícia. Eu disse, o senhor pode estar, mas eu estou na mira do eterno. Ele, de preto, começou a ficar meio... Eu disse, pastor, o senhor quer desistir de mim? Ele disse, não, irmã, sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, o povo não está nem acreditando que a senhora vai lá hoje. Eu disse, por quê? Não, porque a senhora é uma youtuber. Eu disse, eu não sei se esse título é bom ou ruim. Mas se for ruim, está amarrado. Ele disse, não, mas é que, sabe, a senhora é uma pessoa muito famosa. Eu disse, e Jesus? Não está lá? Não é muito mais famoso do que todos os céus e terra? Então por que eu não posso ir? Pastor, eu estou achando que o senhor está criando uma situação para não ir na sua igreja. Não, irmã, não, irmã. Bem, saímos de lá, rodamos, entramos na Avenida Brasil. Quando sai da Avenida Brasil para ir para o lugar, ele disse, irmã, a senhora tem certeza que... Ele disse, pastor, agora a gente tem que ir, que eu não sei nem onde é que a gente está, só sei que está no Rio de Janeiro. Irmã, mas está muito perigoso. Eu disse, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Seja homem. Com todo o respeito, seja homem. Olha, quando dobra daqui, dobra ali, que entrou na subida que era a igreja, ele fez assim, eu disse, o que é? Olha o jacaré. Eu, cadê o jacaré? Olha o jacaré. Eu disse, que jacaré, pastor? Lá na frente da igreja, aquele prédio azul, é a igreja, o jacaré está lá. Eu disse, mas que é o chefe do bando, era o jacaré. Mas qual é o problema? Ele está lá na porta da igreja, ele não vai deixar dar culto. Eu disse, pastor, o culto é dentro da igreja. Eu disse, pastor, faz o seguinte, eu senti uma paz dentro do meu coração. Eu não vou. Eu disse, eu faço o seguinte, o senhor tem duas opções. O senhor me dá o volante,
ou eu vou a pé, porque daqui eu não vou voltar sem pregar de jeito nenhum. Se o capeta pode não saber com quem está se metendo, mas eu sei o Deus a quem sirvo. Eu vou. Se o senhor não deixar eu entrar na igreja, eu pego do lado de fora, com ou sem jacaré. Vou. Eu disse, me dá o volante. Ele não largava o volante. Eu disse, vou pedir pela terceira vez. Olha o pobre do pastor. Não, o pastor, coitado de preto, estava verde. Porque preto não fica branco, fica verde. Saí do carro, pá, com a Bíblia na Bíblia e a bolsa. Quando eu cheguei na porta da igreja, ia orando. Cheguei na porta da igreja, estava lá o jacaré. Uma R15 enorme na mão. Eu disse, graça e paz, meu filho. Ele disse, irmã Edmeia. Eu disse, meu filho, graça e paz. Irmã, eu soube que a senhora vinha aqui hoje. Eu soube que a senhora vinha aqui hoje. E eu vim aqui dizer para a senhora que Deus há de abençoar a sua vida. Porque quantas vezes a senhora matou a fome da minha avó, lá no Morro Dona Marta. O meu primo Hugo, que foi da casa de Maria e Marta, me avisou que a senhora viria aqui hoje. E eu vim aqui para dizer que a igreja está toda cercada, nem se preocupe. Agora, eu disse, meu filho, entra. Ele disse, não, olhe bem, porque se eu entrar é perigoso, que a polícia vem e prega todo mundo dentro da igreja, por causa de mim. Mas fique em paz. Se precisar de alguma coisa, eu estou lá do lado de fora. E o pastor lá no carro. A igreja com a porta fechada, os crentes tudo dentro, com medo do jacaré. Você sabe como é crente, né? Crente é um povo ingênuo. Do lado de fora e os olhinhos assim, na persiana. Eu bati na porta e disse, com licença, estou entrando. Entrei, povo. Irmã, eu disse, pois é. Irmã, cadê o pastor? Está lá dentro do carro. No meio do culto entra o pastor. Quem abriu o culto foi uma mulher. Viva Deus pelas mulheres. O pastor entrou, sentou ali com aquele jeito de urubu malandro. Sentou lá. Foi um culto tão abençoado, tão maravilhoso. Mais um testemunho, vou lhe dizer. Estava uma senhora que ia mandar umas roupas para a casa de Maria e Marta, calcinha e cueca, para as crianças. E ela resolveu deixar passar o negócio para poder a transportadora trazer. Aí ela pediu para o filho dela, meu filho, tira na impressora logo o endereço da irmã Edmeia, botou bem grande em cima, Edmeia, Williams, endereço, papapá, botou numa folha de papel, A4, e ele botou dentro do porta-luva da picape deles. E eles estavam saindo da chácara, já com o embrulho, a caixa, na parte de trás da picape, e vinha o marido, ela, o filho, a neta e a nora. Quando eles estão saindo da casa para entrar na caminhonete, varam um carro pela porta lá da entrada, 5 homens armados. Pronto para matar. Você pensa o desespero. A menina começou a chorar, ela disse que começou a louvar. Começou a louvar, começou a cantar e tudo mais. E eles queriam tudo, que invadia a casa, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela começou a cantar, daqui a pouco, um dos bandidos começou a cantar também, mesmo hino.
o marido dela começou a chorar, porque era daqueles resistentes. Aí ele disse, pelo jeito vocês são crentes. Ela disse, somos. Ele disse, faz o seguinte, vamos levar celular de ninguém. Eu só quero o dinheiro. Só o dinheiro. Aí o marido dela disse, olha, tudo o que nós temos aqui de dinheiro vamos lhe dar. Temos algum dinheiro, cada um no seu bolso, na bolsa, mas o dinheiro grande está ali, pronto, porque nós vamos para a cidade para pagar o povo que trabalha com a gente. Está no porta-luva, tem 15 mil reais no porta-luva da picape. Ele foi lá, abriu o porta-luva, só que o filho botou o dinheiro, o pai tinha posto no porta-luva dentro, e o filho botou o papel com meu nome e endereço bem na frente, assim. Quando ele abriu o porta-luva, caiu o meu nome. Ele deu um salto para trás e disse, quem conhece essa mulher aqui? Aí a mulher disse, ela é a nossa pastora, porque nós vemos ela todos os dias, nós ouvimos essa mulher há anos. E nós viemos para Jesus pela pregação dela. Vocês conhecem a Edmeia Williams? Ela disse, olha aí o endereço dela. Nós estamos agora mandando a caixa que está lá atrás para ela, que é com calcinha e cueca para as crianças dela no Morro Dona Marta. Eles deixaram o dinheiro, deixaram tudo, entraram no carro e foram embora. A mulher, agora veja a bênção, está achando que só eles foram abençoados? Voltaram para a fábrica deles, encheram mais 2 caixas de roupa para as crianças, já chegou. Eu quero dizer para vocês, todas as vezes que vocês tendem a mão para dar, ela está aberta para receber. Nunca se esqueça de que a sua história de vida seguramente estará escrita na memória daqueles que estiverem no seu caminho e serão afetadas pela sua presença. Vou dizer uma coisa para você. Aqueles homens ali que eu mandei, com certeza, são pessoas do Morro Dona Marta, que migraram para esse lugar, estão fazendo o serviço que eles sabem fazer, mas me conhecem e sabem que ali eu só trabalho com crianças. Ali eu não quero saber se tem pai, se tem mãe, mas as crianças. E outra coisa, cuida das crianças, que a mensagem chega em casa. Nós precisamos, então, saber que é melhor viver agora a história que Deus quer contar ao mundo através de você, na sua totalidade e excelência. Você viu Davi? Deus está dizendo para ele, depois que você morrer, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre. Por quê? Porque eu estou te dizendo isso agora, tu vais morrer, mas aquilo que tu fizeste está na minha mão. A tua história será escrita para sempre, não só esses da agora saberão de ti, mas para sempre. Nós precisamos saber, se você lembra de Paulo, a história dele na totalidade. Sabemos as coisas erradas, o pecado de Davi, sabemos o pecado de Paulo, sabemos quem eles foram, mas sabemos das bênçãos que eles foram também. Quando você estiver com uma pessoa, nunca se esqueça que você deixou uma impressão, você deixou uma mensagem. Pode ser que nunca mais você veja aquela pessoa, mas é preciso que você deixe uma marca. Nunca deixe mancha, deixe marca. Assim, eu quero lhe dizer que as suas ofertas, as suas doações, podem ajudar uma igreja, podem ajudar uma comunidade, podem ajudar uma escola de missões para que um
perdido seja alcançado, como também você foi e eu também. Assim, abra mão para dar sacrificialmente. Quando você der, dê para o reino. Aquele dinheiro vai para a mão do diácono, vai para a mão do tesoureiro, mas na realidade não é para o diácono, não é para o tesoureiro, é para o reino. O que a igreja vai fazer com aquilo não é da sua conta, porque aquilo está na responsabilidade deles. Choque os outros, oferte. Nunca se esqueça de orar com o porteiro do seu prédio no dia do papai. Nunca esqueça de dar uma oferta para ele no dia do papai. Na Páscoa, no Natal. Choque. Mostre para ele que você é diferente só pelo fato de ser filho de Deus. Surpreenda. Dê até não aguentar mais. Faça essa experiência. Você vai ver como é bom. Você vai ser como é bom. Seus filhos, eles vão carregar o seu DNA espiritual. Vão. Eles vão carregar isso. Vão carregar. Outro dia, não tem uns 6 anos, eu estava pregando numa igreja no Maracanã. E depois tem uma senhora lá, o marido dela é um senhor muito idoso, o seu Francisco. Ele era engenheiro da Petrobras também, e ela é a pastora, se o nome, lá no Maracanã. Ele veio para mim, olhou bem no meu rosto. Eu vim aqui hoje para lhe ver. Eu olhei para aquele ancião, ele disse, eu sou de Oriximiná. Oriximiná é uma cidade perto da minha, tem Oriximiná, Alenquer, Óbidos, Santarém, Itaituba, por ali. Esses nomes estranhos para vocês. Ele disse, eu fui aluno do seu pai e cliente dele quando eu era pequeno. Porque meu pai era médico, mas dava aula de inglês. Ele tinha que ter uma filha como a senhora. Você pensa se eu tivesse feito coisa feia? Como eu ia impressionar pela memória do meu pai? Está vendo? Você só podia ser filha dele. Eu sei que ele se referiu à aparência física, à falta de elegância, que papai era desse jeito. Né? Mas, pelo menos, eu estava pregando a mensagem que meu pai pregava. Então, valeu a pena. Você deve saber que a sua fé vai viver através dos seus filhos, dos seus netos, para alcançar futuras gerações. Portanto, tem um ditado assim, as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Não se preocupe como os seus filhos estão respondendo agora. Olhe para frente. Porque você não tem passado, você tem uma história. Lembre da história de tantas pessoas que passaram pela sua vida, como elas impactaram, como elas marcaram. Lembre-se de momentos célebres com essas pessoas que não estão mais aqui. Um dia as pessoas vão lembrar de você. A Bíblia diz, eu não sabia que o meu neto me ouvia pela internet. Aí um dia minha nora disse assim, seu neto lhe ouve, eu tremi. O que esse menino ouve? Ele tem só 9 anos. Aí eu disse para ele, Glemartin, você ouve a sua Pabu? Ele me chama de Pabu. Ele disse, eu ouço. E você gosta? Ele disse, eu gosto. Gosto muito. O que é que você mais gosta? Quando você fala de mim. Quer dizer, quer ser artista. Quer ser artista. Mas eles ouvem. Então eu tenho que saber se o que eu estou pregando, eu estou vivendo. Porque senão eu vou ser a primeira a botar meu filho fora do caminho de Deus.
Está vendo como a velha mente? Ela diz essas coisas, mas ela não faz, porque os filhos vêm. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, a Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual ele obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Nós vemos o prazer que Deus tem na sua vida. A sua vida não acaba quando você sai daqui. A sua história terrena termina aqui. Mas diante de Deus há uma continuidade. Portanto, seja excelente em tudo que você faz. A maior mensagem enviada ao homem foi a mensagem que está escrita em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Ele estava se enviando de forma visível. Porque Jesus Cristo é Deus visível, é Deus palpável. Ele diz para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Mas a Bíblia diz que você é carta de Cristo. Eu sou carta de Cristo. Você já pensou o que é uma carta? Quando uma carta chega lá na sua casa, surgem algumas perguntas. Quem é o remetente? Agora está na hora de chegar em cartas de pessoas que você nunca viu. Deputado fulano, não sei o quê. Não desperta interesse, eu não conheço esse povo. Eu sei que eles querem pedir voto. Então não desperta nenhum interesse, carta de banco. Mas, depois, a quem a carta é endereçada? Deixa eu ver para quem é, pode ser para mim, pode ser para o meu filho, pode ser. Então, a quem você é uma carta de Deus enviada a quem crê. Você é uma carta mais importante do que o assunto que você leva, é mais importante do que aumento de salário, do que imposto a pagar. Você é enviada ou enviado para a pessoa que precisa de você. E quem é o remetente? A identidade do remetente vai despertar o interesse pela leitura da carta. Porque se o remetente for uma pessoa que você quer saber, eita, fulano de tal, rasga depressa para ver o que ele diz. Não é? Então, você é uma carta de Cristo. O autor da carta é Cristo. O assunto é Cristo. As pessoas estão interessadas. Ele diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O mundo precisa de um retrato vivo de Cristo. Como quando Jesus Cristo veio, Israel precisava de um retrato vivo e palpável de Deus. Deus tinha falado por boca de tantos profetas maiores e menores, até que ele fala pelo seu Filho. Deus falou através da natureza. Ele falou de tantas formas, como diz o autor de Hebreus. Depois ele resolveu se vestir de homem. E naquela hora, para Israel, ele tinha que ser visto. E a carta, para ser efetiva, ela tem que evitar distorções. Então nós precisamos ser uma carta simples para ser lida. E para as pessoas lerem Cristo em nós, nós precisamos evitar distorções na nossa vida. Longe você de se sentar num bar, eu não bebo, todo mundo está bebendo, não vá.
Ou então fique em pé, de longe. Ah, mas eu bebi Coca-Cola, pode ser confundido com vinho. Eu bebi água, pode ser confundido com pinga. Então evite toda a aparência do mal. Todo mundo no meio, dizendo piada imoral. Eu estou lá, mas não estou rindo. Você está no meio. O homem, bem-aventurado aquele que não anda no caminho do injusto, não para no caminho dos pecadores, não se assenta no meio dos escarnecedores. Então você tem que procurar deixar que a sua vida, o seu estilo, mas irmã, Deus vê o coração, Deus vê seu pé, sua mãe, Deus vê tudo. Mas Ele quer que você seja um exemplo. Ele quer que você seja diferente. Ele quer que você seja uma carta viva de quem é Ele. Cristo nos mudou moralmente, nos mudou espiritualmente, nos mudou fisicamente. Ele quer que hoje nós sejamos a mensagem viva da sua presença. Nós estamos durante essa quarentena, eu canso de dizer, é um momento em que Deus está tocando uma trombeta. Este vírus é uma trombeta. Vocês viram quando nós lemos as trombetas em Apocalipse? A primeira trombeta afeta 1/3 da terra. A segunda, 1/3 do mar. A terceira, 1/3 dos rios. A quarta, 1/3 dos corpos celestes, mas sempre 1/3. Por que uma trombeta afeta só 1/3? Se tocar uma trombeta ali, todo mundo vai lá para ver o que é, porque o toque da trombeta, ele incomoda. Lembra quando Deus diz em Joel? Tocai a trombeta no meu santo monte, dai voz de rebate, incomodai o povo. Porque o toque da trombeta incomoda. E se é voz de rebate, não é só pi, é pi, 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 pi. Não tem que ficar quieto. Deus manda incomodar para o povo acordar. Por quê? Nas trombetas, só 1/3. Porque quando 1/3 é afetado, os 2/3 ficam de orelha em pé. Não é isso? Quantas pessoas já morreram? Será que chega aqui o vírus? Está todo mundo perguntando, não pode chegar, tem que botar máscara, tem que lavar a mão, tem que fazer tanta coisa. Por quê? Todo mundo está atento. Todo mundo está atento. O que é esse vírus? Não sei, porque que eu não saiba, tudo bem. Mas a ciência não sabe. Os cientistas não sabem. No momento da maior explosão tecnológica, sabe-se nada a respeito do vírus, todo mundo foi pego de surpresa. Escola não estava esperando, governos não estavam esperando, medicina não estava esperando, laboratórios, nada. Ele chegou. A única coisa que nós sabemos desse vírus é que ele mata. E que ele mata por morte de asfixia. Na Bíblia, morte de asfixia é morte de maldição. Não é? Então, tem uma trombeta tocando em toda a terra. Dessa vez não tem rico, não tem pobre, tem plano de saúde, não tem preto, não tem branco. O vírus é danadinho. Ele não quer saber. Eu não quero dizer, meus irmãos, que Deus mandou o vírus, porque Deus não vai mandar vírus para a sua criação. Mas Ele pegou a oportunidade e Ele proveu para nós, meus irmãos, o que se chama a quarentena. Esse é o momento que Deus está querendo congregar a sua igreja. Olha para mim. Olha para mim. Você nunca mais vai dizer que não teve tempo para buscar a Deus todos os dias. Que você não teve tempo de orar com sua família. Que você não teve tempo de pensar e pedir perdão à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos. Que você não teve tempo de proclamar o nome de Jesus em voz alta na sua casa. Que você não teve tempo de ser aquele filho de Deus que Ele está querendo.
Portanto, abra os olhos, porque uma coisa eu sei, nunca mais a igreja aqui vai ter essa oportunidade. É tempo de buscarmos. É tempo de nos reconciliarmos. Eu tenho pedido a Deus intensamente por um espírito de arrependimento. Porque Deus está dizendo, prega toda, tem dias que eu prego 8 vezes. Prega só para a igreja, fala para a igreja, só para a igreja, só para a igreja. Não me deu uma palavra de evangelismo, só de despertamento da igreja, intimidade com Deus, oração, só isso. Deus tem pressa, está na hora. Amém? Como você está afetando a sua geração? Para que tem servido a sua vida? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.